Lula, reunião com os ministros, vamos lá. O presidente Lula definiu que tentará reverter algumas mudanças aprovadas pela comissão mista, que votou a medida provisória que reestrutura os ministérios. Hoje ele se reuniu no Palácio do Planalto com diversos ministros, incluindo as do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, Marina Silva e Sônia Guajajara, além dos ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa. Esse encontro foi convocado para decidir os próximos passos a serem adotados. Na reunião realizada ontem na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Lula afirmou que ninguém deve ter medo da política e que é preciso negociar. Isso. E o Rui Costa também falou sobre as mudanças. Vamos lá e depois tem um videozinho, vai lá. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que, em essência, o relator da MP da reestruturação do governo está de acordo com o que pensa o governo. Segundo Costa, alguns aspectos do relatório de Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, serão questionados pela base durante votação do texto no plenário. A ideia é repor algumas perdas, principalmente no que se respeita ao Ministério do Meio Ambiente. A gente tem um trechinho. Eu diria que a maior parte, ou quase a totalidade, dos pontos preservou aquilo que era o conceito original da MP, mas em alguns pontos isso não foi mantido. E, portanto, o governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. Eu entendo que o ministro diga, não mudou tanto assim e tal. No Ministério do Meio Ambiente, eu vou relembrar daqui a pouco, mudou. Mudou muita coisa. E pelo menos uma coisa eles vão tentar devolver para o Ministério do Meio Ambiente, que é o Cadastro Ambiental Rural. Nós já vamos chegar lá. Ô, Vale Bene, eu não acho que o governo tem que chegar e falar assim, não, foi uma porcaria, realmente a gente quebrou a cara, deu tudo errado. Não tem como. Você faria isso, Vale Bene? Você é do Não. governo, fala, realmente a gente se ferrou. Não, foi um desastre. Não, né? Não. Acho que tem que manter a coisa ali. Agora, a gente que não é do governo tem que falar, sim, foi uma derrota da civilidade política. O que foi que falou o Padilha? Vai. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que o governo tem o compromisso firme com a sustentabilidade. Ele estava presente nessa coletiva e reforçou que as mudanças não impedem a defesa do meio ambiente pelo presidente Lula. Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista, que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando no Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. Ainda segundo o ministro, as negociações continuam com a base e também com a oposição para aperfeiçoar as atribuições de alguns ministérios. Nós vamos continuar dialogando com o Congresso Nacional, como é prática dos nossos líderes, do governo. Vamos conversar em conjunto, como um time conjunto no Congresso Nacional, para buscar até a votação no plenário, para que esse relatório, que já tem muitos avanços, é muito importante todo mundo ter clareza que o relatório consolida a criação de 37 ministérios. O relatório não acaba com nenhum ministério, não acaba com nenhum órgão, não tira do governo a possibilidade de poder implementar a sua agenda política, que foi tanto o resultado eleitoral quanto dos primeiros programas já apresentados pelo governo. De novo, eu talvez no lugar do ministro Padilha dissesse a mesma coisa. Porque eu entendo que você, estando no governo, você não chega e diz, olha, estão tentando
ferrar o nosso governo. Estão tentando destruir o Ministério do Meio Ambiente. Estão tentando tornar irrelevante o Ministério do Meio Ambiente. Estão aqui com uma agenda que já estava posta há 40 anos, lá na Alemanha, por exemplo, que já está na música do Caetano. E por isso eu abri com aquela música. Agora, o ministro Padilha sabe que sim, há coisas muito graves. Então, vamos lembrar. O Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico está saindo do Ministério do Meio Ambiente, pelo relatório do Isnaldo Bulhões, e está indo para o Ministério das Cidades. O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, também. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, também. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico está saindo do Ministério do Meio Ambiente e indo para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O Cadastro Ambiental Rural, que é, atenção, o Cadastro Ambiental Rural é o instrumento que controla as terras privadas em áreas de preservação. Também está deixando o Ministério do Meio Ambiente, pelo texto, e indo para o Ministério da Inovação e Serviços Públicos. Isso só no meio ambiente. Também está havendo uma mudança na Conab, parte das atividades saindo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não é? E a demarcação de terras indígenas, de novas áreas indígenas, saindo do Ministério dos Povos Indígenas e indo para o Ministério da Justiça. Que aí eu considero, de fato, a coisa mais assintosa. E sem contar que isso viola o artigo 84 da Constituição. A atribuição dos ministérios que já existem, isso não é tarefa para o Congresso decidir. O Congresso pode decidir, vale bem, eu quero criar, já brinquei ontem aqui, eu quero criar um ministério para a proteção e para o direito do Vólio Bene e da Larissa viajarem todo ano para a Europa em classe executiva. Eu quero criar um ministério só para isso. Estamos nessa campanha. Muito bom. E os dois estão nessa campanha, eles acham que isso é muito meritório, merecido, etc. Aí tudo bem. Eu estou criando um novo ministério. Eu estou criando uma nova pasta, eu estou criando uma despesa nova, inclusive. Então aí o Congresso pode arbitrar. Agora, pegar uma pasta que já existe e dizer assim, não, vocês não cuidam mais disso, não. Vocês vão cuidar de outra coisa. Isso não pode porque é tarefa do governo, do Poder Executivo. Agora, o governo não quer judicializar a questão, porque isso abre um confronto com o Congresso, e não é interessante um confronto agora. Eu entendo tudo isso. Eu entendo, inclusive, que o Lula tenha feito, reitero o discurso que fez na Fiesp, porque o Lula ganhou, sim, uma coisa importante desse Congresso, que foi o arcabouço fiscal. Se esse arcabouço der minimamente certo, não precisa nem dar muito certo, o governo já tem uma vantagem grande aí. Porque algumas coisas vão acontecer na economia que acabam beneficiando o próprio presidente, o governo. Nós sabemos, se a economia vai bem, o governo vai bem. Se a economia vai mal, o governo vai mal, vale bem. Isso é quase uma regra. Então o Lula, e eu já expliquei isso, o Lula disse, bom, o que é prioritário para mim? Qual é a prioridade das prioridades? É aprovar o arcabouço fiscal. Reitero, se o arcabouço fiscal tivesse dado errado, ou der errado, o governo acaba, vale bem? Não tem mais governo. Sim. Tudo degringola. Essas outras questões, embora fundamentais, elas podem ir sendo
ajustadas ao longo do tempo. Então o Lula se fixou no principal, que é o arcabouço, e aí sim o Lira ajudou. Claro, o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem influência no Centrão, mas o Centrão resolveu arreganhar os dentes. Só que eu acho que arreganhou demais. Arreganhou demais. Há coisas ali que são absolutamente pavorosas. Não é? E que precisam ser revertidas. Se não forem revertidas no Congresso, se não forem revertidas com a pressão do governo, tem de ser com a pressão da sociedade. Ontem eu afirmei uma coisa aqui que felizmente já tem repercussão. Ah, foi porque eu afirmei? Eu não sei se foi porque eu afirmei, eu sei que ninguém tinha afirmado antes. Esse é o ponto. Não é? Ainda hoje, entrevistando a deputada Tabata Amaral, segunda-feira a entrevista está no ar, no Reconversa, tratamos esse assunto. Vamos falar um pouquinho de Mata Atlântica. É muito grave o que fez a Câmara. É muito grave. Isso agride a Constituição. Vamos lá. Parlamentares já preparam uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para questionar a mudança da MP que pode flexibilizar a proteção da Mata Atlântica. Segundo o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, o pedido já está sendo preparado. Nas redes sociais, ele criticou a votação da Câmara dos Deputados. Disse: não dá para aceitar um ataque à Mata Atlântica. Vamos ao STF para corrigir o absurdo aprovado ontem pela Câmara, que não reconheceu a decisão unânime do plenário do Senado de impugnar os jabutis incluídos na MP 1150, que enfraquecem as regras de combate ao desmatamento no bioma. Deixa eu explicar aqui, de novo, lembrando. O Jair Bolsonaro mandou uma medida provisória para regularizar a propriedade de terras em regiões da Mata Atlântica. Era só isso. Regularizar a propriedade. Na Câmara, um deputado lá, ruralista, eu acho que existem os ruralistas e existem os agrotrogloditas, né, para usar a expressão do Hélio Gaspar. Botou lá uns troços, jabuti é quando você mete num texto legal algo que não tem nada a ver com o texto. E por que ganhou esse nome, Reinaldo? Vocês sabem, né? Vocês sabem por que ganhou esse nome, jabuti? Por quê? Não sei. Porque é o seguinte, vocês conhecem a expressão de que jabuti não sobe em árvore? Sim. Ou seja, se tem jabuti em cima da árvore, alguém colocou. Que ele não sobe. Ou seja, alguém deu um jeitinho de fraudar a natureza. Não é? Ih, olha um jabuti em cima da árvore. Subiu sozinho? Não. Então, chama jabuti quando você enfia um troço numa lei, que não tem nada a ver com a lei, porque você está artificializando, inclusive, o processo legislativo. E aí um cara lá chegou e meteu lá que se for para obra de infraestrutura, você pode entrar na Mata Atlântica e não precisa nem de estudo ambiental, Larissa. Não precisa de nada. Chega lá e mete o trator. Vai falar o que é uma linha de transmissão. Trator! Ah, mas você é contra a linha de transmissão? Não, eu sou a favor de estudo ambiental, para saber como fazer da melhor forma. Eliminam-se necessariamente os corredores entre áreas da Mata Atlântica. É preciso que haja os corredores. Porque se tiver uma onça, a onça aqui tem que ter um corredor para ir para o lado de lá. Nem que seja para cruzar, porque depois ela não gosta de viver em bando. Onça, é solitário. A onça é individualista. Mas ela precisa ir lá dar uma namorada, né? É uma agressão. Eu tratei do... Tá o vídeo aí ontem que eu falei que é inconstitucional? Tá sim. Vamos por aí, vai. E essa questão da Mata Atlântica, e isso eu conseguiria provar, vale bem, a inconstitucionalidade assim, assoviando.
Chupo cana, assovio e provo. Agora, esse ataque à Mata Atlântica, aí eu consigo construir um voto evidenciando a inconstitucionalidade disso. Sabe por quê? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Isso que foi aprovado na Câmara agride o que eu acabo de ler, o artigo 225 da Constituição. O que eu posso fazer, Vólio Bene, se o tio rei, como disse o ministro Gilmar Mendes, né? É bom saber a Constituição do seu país, especialmente se você é a âncora de algum jornal, né? Eu acho. Ser âncora de um programa jornalístico sem saber a Constituição do país é como você ir se consultar um médico que não fez curso de medicina. Se você quiser ir, vai. Vai que ele seja um curandeiro legal, né? Hein? Tem mais gente falando sobre Mata Atlântica, vai. O advogado responsável pela lei da Mata Atlântica, ex-deputado federal Fábio Feldman, diz que as mudanças na MP que protege o bioma podem agravar a crise climática, além de eliminar recursos dos quais a maioria dos brasileiros dependem. Atualmente, 72% da população do país vive no domínio da mata. Em entrevista ao jornal O Globo hoje, o advogado apontou que as consequências podem ser trágicas se o presidente não vetar esse projeto de lei. Ele disse: agravará a crise climática e de biodiversidade, eliminará recursos dos quais a maioria dos brasileiros depende e violará a já consolidada Lei da Mata Atlântica. Se não for vetada, veremos suas consequências em mais desastres como o que devastou o litoral de São Paulo nesse ano. Isso é um absurdo, isso é um crime. E eu lamento, aí sim, o governo liberou base, vota, inclusive teve 35 votos do PT. 35 votos do PT para restaurar um texto, para resgatar o texto da Câmara, que é uma violência ao menor bioma brasileiro. A Mata Atlântica, vejo no mapa, ela pega lá do norte até o sul do Brasil e entra um trecho ali para o Paraguai, etc. Agora, a parte da Mata Atlântica no Brasil, ela já está muito devastada. Esses desastres todos que acontecem de deslizamento, que matam pessoas nas chuvas ao longo dos anos, é tudo na Mata Atlântica. Porque, inclusive, ela está ocupada, ela não poderia ser ocupada. Vale bem, boa parte. Saibam, a Mata Atlântica é um bloco de pedra grande. As árvores são gigantescas, mas há pouca terra e as raízes são curtas. As pessoas moram lá, chove, encharca, aquilo tudo desce e mata pessoas. Só que vocês não estão preparados para uma coisa, eu tenho certeza. Andou lendo, não, é que eu gosto desse assunto. Vocês sabiam que tem mais espécies catalogadas na Mata Atlântica do que na Amazônia? Na pequena Mata Atlântica? É um crime. É um crime. É uma violência, é uma estupidez. E aí, se esta porcaria ficar assim, ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo vai ter de entrar. E depois, um bando de idiotas fica, o Supremo se mete em tudo. Parem de rasgar a Constituição. Para o Supremo não se meter. Olha bem.
É assim. Sim.